que é cirurgião do serviço de cirurgia cardíaca do Instituto Nacional de Cardiologia e o chefe do serviço de cirurgia do adulto, né, para me ajudar aqui nessa mesa. Então, a primeira palestra será cirurgia cardíaca robótica, onde estamos? E gostaria, para isso, chamar o Dr. Alisson Tosh, ele que é cirurgião pelo Instituto do Coração e membro especialista pela SBCCV e cirurgião do Instituto POFO de Cirurgia Robótica. Para mim é um prazer poder apresentar o Alisson, né, fomos amigos na época do INCOR, e é com grande satisfação que eu vejo ele trilhando esse caminho e sendo um dos pioneiros da cirurgia robótica no país, né? Então, para a gente é uma honra ter você aqui, Alisson, e poder compartilhar com a gente sua experiência em cirurgia robótica. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado de novo, Rodrigo, pelo convite. Prazer poder estar aqui contigo, revendo os amigos e vendo o excelente trabalho que vocês estão fazendo no hospital e no desenvolver do evento aí que nós temos acompanhado, tá? Pessoal, vou falar para vocês sobre a cirurgia robótica, tentando colocar de onde ela veio, o que nós temos feito hoje aqui no Brasil, quais a razão da gente ter desenvolvido esse trabalho na cirurgia minimamente invasiva e depois o que a gente espera ainda da cirurgia cardíaca nos passos futuros aí de desenvolver da especialidade. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Não tenho nenhum conflito de interesse. Vou ficar mais à frente aqui. E primeiro colocar para vocês aqui da história da cirurgia cardíaca, tá? É uma cirurgia que tem um início mais em 1952, sendo que a primeira troca da válvula mitral veio ocorrer em 1960, e de 1960 até quase o ano 2000, a gente ficou com um gap de quase 40 anos sem um grande passo dentro do tratamento da válvula mitral, até que o Dr. Carpentier realizou a primeira plastia mitral com o dispositivo robótico, com assistência robótica. Logo depois de 1998, no ano de 2000, foi feita a primeira cirurgia robótica nos Estados Unidos, essa primeira foi na França, e aqui no país nós fomos fazer a primeira em 2010. Eu estava junto com o Dr. Pofo e até hoje trabalhamos juntos. De 2010 para cá nós temos desenvolvido a cirurgia robótica principalmente na cidade de São Paulo, mas já temos em outras cidades realizado também algumas cirurgias. E o robô ele veio de onde? O robô começou com o sistema ESOP. O sistema ESOP era uma máquina que fazia uma câmera guiada por voz, e essa câmera ajudava os cirurgiões a dissecarem a artéria, a poder expor o campo cirúrgico, a expor a válvula. Esse sistema, inclusive, usado no INCOR, logo no começo da experiência, pelo professor Fábio Jatene, e acabou, com o passar dos anos, logicamente, ficando obsoleto, sendo substituído pelos EUS, em que já havia mais do que um braço, do que só a câmera, para manipulação dos tecidos. Esse tecido, os EUS não chegou a ser usado aqui no Brasil, e depois, só no ano 2000, nós temos o sistema da Vinci. O sistema da Vinci, que já é o sistema mais usado hoje no mundo para a cirurgia robótica, não só cardíaca, como para as outras especialidades, que consiste num console para o cirurgião, num sistema robótico onde os braços trabalham diretamente no paciente, e mais um kart de imagem que eu vou mostrar para vocês nos slides seguintes. O sistema da Vinci, inclusive, está evoluindo desde a sua evolução, desde a sua criação, perdão. Sua criação é em 99, esses braços eram mais rústicos, equipamentos com menor mobilidade, menor amplitude de movimento, imagem de menor qualidade, e que com o passar dos anos vieram o sistema da Vinci S, o da Vinci SI, e hoje o da Vinci XI, que é o mais moderno que a gente tem hoje no país, tá? O da Vinci XI, inclusive, é o sistema que a gente mais usa nas outras especialidades também aqui no nosso país. Ainda que esse ano tenha sendo lançado o da Vinci 5, mas o da Vinci 5 ainda não chegou no país e ainda não é autorizado para cirurgia cardíaca.
Esse outro dispositivo aqui do lado é o DaVinci Single Port, em que ele trabalha com vários braços através de uma única pequena incisão no tórax, mas a gente vai mostrar um detalhe dele mais para frente nas perspectivas futuras de utilização para a cirurgia cardíaca. Então, o DaVinci XI é o padrão hoje de utilização no país. E ele consiste, como falei para vocês, de três unidades. A unidade do cárter do paciente, em que nós temos 4 braços de trabalho. Nesses 4 braços de trabalho, 3 deles nós manipulamos com pinças e um deles é a câmera de captação de imagem de exposição de campo. Tá? Essa imagem que é captada no robô, ela é passada para o carro de visão. O carro de visão onde faz a captura, que faz a otimização da imagem, que faz a configuração da imagem tridimensional, para que tenha essa visão tridimensional das estruturas a ser repassada para o console do cirurgião. Aqui no carro de visão, nós também temos um monitor touchscreen para ajuda, para auxílio de proctors externos, para orientação das possíveis manipulações de tecido que a gente tenha que executar durante a cirurgia. Também nesse carrinho nós temos o gravador de imagens, temos o controle do bisturi eletrônico, bisturi elétrico esse que é também controlado pelo console do cirurgião. Então, o último estágio entre o robô e o cirurgião é o console do próprio cirurgião. O console do próprio cirurgião tem um visor, onde o cirurgião encaixa a cabeça nessa posição. Esse visor é tridimensional, com imagem de última geração, uma visibilização excelente das estruturas cardíacas, que eu vou mostrar nos vídeos seguintes para vocês terem uma ideia. Aqui é a barra de seleção das definições básicas de utilização do robô. Os braços que são manipulados pelo cirurgião, também será possível nos vídeos seguintes ser visto. E aqui os pedais de controle do robô. Os pedais de controle do robô, a gente pode fazer a troca entre os braços que nós queremos utilizar, a pinça que a gente vai trabalhar na ocasião que for necessária, e faz também o controle dos bisturis eletrônicos, outros dispositivos que a gente pode usar durante a cirurgia, como stapler, bisturi ergônico e outros instrumentos. E como é que é disposta a sala para que tenha o robô em campo? Essa aqui é uma cirurgia de troca de válvula mitral, ou de plastia da válvula mitral, em que nós temos a cabeça do paciente com o robô na posição do lado esquerdo do paciente. Veja que os braços do robô, eles cursam por cima do paciente e trabalham de maneira retrógrada dentro da cavidade. Desse robô, temos o cirurgião assistente e o instrumentador que ficam na beira na beira da cama para manipulação das pinças e de auxílio cirúrgico, como faz toda cirurgia. Não é uma cirurgia que o cirurgião vai executar sozinho. Da mesma maneira, precisa do primeiro, segundo auxiliar durante o procedimento. Nós temos a máquina de circulação extracorpórea na mesa distal à mesa. O carro de imagens fica aqui aos pés do paciente para que possa ter visão do assistente e do instrumentador. Claro, temos outros monitores na sala que vão ajudar o anestesista e o perfusionista também a terem ideia do andar da cirurgia. Anestesista aqui ao seu lado, nós sempre temos o ecocardiograma transoperatório na cirurgia também, que fica aqui nessa posição, e o cirurgião fica ao lado do procedimento. O cirurgião não vai ficar em uma outra sala, ainda que possa ser feito isso. O cirurgião tem que estar em contato constante, por meio de voz, microfone, inclusive, que existe de intercâmbio de som entre o assistente e o cirurgião, mas a posição ali ao lado do paciente é essencial para o bom-andamento da cirurgia. Quando a gente fala de revascularização do miocárdio, nós temos o paciente com a cabeça nessa posição e o robô entrando do lado direito do paciente. Os braços vão cruzar sobre o paciente e com uma entrada pelo hemitórax esquerdo, a gente faz a dissecção da artéria mamária esquerda e direita, quando necessário, e a partir desse ponto faz a revascularização do paciente. Os outros instrumentos, como perfusionista, eco, ficam de maneira coloquial, da mesma maneira que a válvula mitral. Aqui é para ter uma ideia da sala, na cirurgia em execução, nós temos 2 cirurgiões assistentes aqui, são side table, que a gente fala, né? Os cirurgiões que ficam à beira do leito, o robô passando com os braços sobre o paciente, aqui a coluna principal do robô.
o console do cirurgião, que manuseando os joysticks aqui na frente dele, ele faz a manipulação dos braços dentro da cavidade torácica e dentro da cavidade cardíaca. E aqui a gente vai desenvolver o trabalho da cirurgia. A cirurgia é diferente da cirurgia convencional que a gente faz? Não. É uma cirurgia que a gente vai reproduzir de maneira menos invasiva o que a gente deve saber fazer na cirurgia convencional. Mas a gente tem algumas qualidades de visão. Aqui a gente vai ter a visão do cirurgião durante a manipulação dos tecidos. Veja que os braços do robô podem ser alternados uma movimentação, tem abertura atrial, e a gente consegue fazer a exposição das estruturas da válvula mitral muito melhor do que a cirurgia que a gente vê de maneira convencional. Quando a gente entra com a câmera que é 3D, olhando a estrutura de frente, a gente consegue avaliar melhor as estruturas cardíacas e, dessa maneira, consegue confeccionar as cordas que a gente tem interesse de fazer ou implantar o anel da mesma maneira que a gente faria na cirurgia convencional. A vantagem é o método que a gente vê a válvula e com esses braços que têm movimento menor, a gente consegue ter mais maleabilidade dentro da pequena cavidade torácica para a passagem dos pontos e aplicação das técnicas que a gente já tem domínio da cirurgia aberta. Colocando para vocês uma próxima, aqui a cirurgia de revascularização. Qual a vantagem da cirurgia de revascularização? A gente consegue dissecar os enxertos e preparar os enxertos com melhor qualidade da vacina. Quando o cirurgião tem na frente dele uma cirurgia profissional, que a gente faz a dissecção aqui da mamária esquerda, a gente tem uma estrutura muito pequena, dente máximo. Quando você está fazendo a cirurgia do robô, e essa não você tem. Essa você está quase 1 centímetro de diâmetro. E depois que você faz a dissecção, você vai fazer a revascularização, que a gente também faz hoje por mini incisão. Aqui vou colocar um vídeo mais ou menos da disposição da sala. Nós temos o cirurgião fazendo dissecção da artéria mamária, com os cirurgiões de auxílio na mesa lateral, auxiliando o processo. Depois da dissecção da artéria mamária, do jeito que vocês viram no vídeo anterior, com o preparo do enxerto, a gente costuma fazer essa esqueletização do enxerto para preparo da anastomose. Veja que a manipulação dos tecidos é mais delicada. Nós fazemos a mini toracotomia à direita e com a utilização do octopus fazemos a revascularização da mamária para o ramo descendente anterior, completando, nesse caso, a cirurgia de revascularização do miocárdio. Até 3 enxertos costumamos usar para revascularização do miocárdio. Damos preferência sempre aos enxertos arteriais, e a dissecção bilateral da mamária também é possível fazer da mesma maneira com o robô. E que outras patologias a gente pode tratar ainda com a cirurgia robótica? A gente tem as cardiopatias congênitas, que também são uma rotina de tratamento no serviço. Aqui nós temos defeito de septo atrioventricular parcial. Está sendo feita uma plastia do cleft anterior da válvula mitral. E depois da plastia desse cleft anterior da válvula mitral, nós vamos ter um fechamento, a reconstrução do septo interatrial. Aqui tem a válvula tricúspide, aqui a válvula mitral. Você vê que o septo está ausente. E na reconstrução do septo, da mesma maneira, passando os pontos, logo em seguida será colocado um pericárdio bovino para reconstrução do septo e separação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Cardiopatias congênitas, claro que essa é um defeito de septo parcial, não é o caso mais comum que nós temos operado, mas temos mais casos de comunicação interatrial. Comunicação de interatrial tipo seio venoso, inclusive, que às vezes o pessoal acha que é mais complexo de ser tratado, pela posição que está junto à cava, pela robótica também pode ser feito dessa maneira. Tumores intracardíacos também tem uma experiência grande na ressecção desses tumores. Eu, inclusive, devia ter colocado no vídeo do tumor, esqueci de colocar, mas enfim. São esse tipo de cardiopatia que pode ser tratada via robótico. E é uma novidade a cirurgia robótica e uma cirurgia minimamente invasiva ter uma qualidade, uma vantagem sobre a cirurgia convencional? Vou dizer que não. Nós temos a Sociedade Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva, que é o SMICS. Hoje acho que é o maior representante dos cirurgiões que fazem a cirurgia minimamente invasiva, tanto vídeo assistida quanto a cirurgia robótica.
que em 2010 já publicou um consenso do tratamento da válvula mitral em relação aos seus benefícios para o paciente. E nós temos um paciente que vai consumir menos hemoderivados, ter menor sangramento perioperatório, principalmente às custas da preservação do externo. Nós temos um paciente que tem menor risco de fibrilação atrial pós-operatória, risco de complicação com esternotomia praticamente anulado, a não ser nos casos que tenha tido conversão de cirurgia, o que é extremamente raro. O tempo de ventilação mecânica é diminuído, o tempo de internação diminuído. Quando nós colocamos os números da cirurgia robótica, hoje o nosso grupo tem um tempo de ventilação mecânica com 95% de ostubação em sala dos pacientes. E o tempo de internação de UTI é de cerca de 36 horas. Logo que um paciente menos tempo ventilador, saindo mais rápido do UTI, fica menos tempo no hospital, né? Esse tempo de internação hospitalar é menor. E a grande vantagem que a gente vê que os pacientes se referem é retorno mais precoce às atividades, né? Esse daí é o que mais impacta no resultado do paciente, da nossa cirurgia no dia a dia do paciente. Então, as vantagens que eu coloco da cirurgia robótica, complementando as cirurgias minimamente invasivas, é a amplitude de movimento dos punhos cirúrgicos, né, das pinças dentro da cavidade. Quando a gente faz a cirurgia minimamente invasiva vídeo-assistida, a gente tem uma mobilidade menor pelas pinças de longo alcance, mas que a robótica consegue superar pela amplitude que ela tem dos movimentos. Além de ter um filtro de tremor para o movimento do cirurgião. E a imagem tridimensional de alta qualidade, que a gente consegue observar a válvula mitral dessa maneira, muda o conceito de avaliação do cirurgião. O cirurgião, então, ele vai ter ferramentas para ele ser melhor, né? Não é o cirurgião bom, que faz uma boa plastia mitral, ele vai conseguir fazer uma melhor plastia mitral, porque ele vai ter mais condições de avaliar as estruturas e de poder manipulá-las com melhor qualidade. As decisões são muito pequenas, como da mesma maneira que o statement lá de 2010, aqui é o trabalho do Suri, de Nova York, 2016, mostrando menos transfusão, menos FA, menos dor e, lógico, um melhor resultado cosmético. Essa meta-análise agora de 2022 eu acho a mais importante na revisão, quando comparou a cirurgia robótica com a cirurgia minimamente invasiva vídeo-assistida e a cirurgia convencional. E na mortalidade de 30 dias, a gente vê que em uma esternotomia convencional já existe um fator de vantagem para a cirurgia robótica. Da mesma maneira, esse fator de vantagem já se mostra aqui também em relação à cirurgia minimamente invasiva por minitoracotomia lateral, mostrando que a menor trauma cirúrgico provocado pelo robô é comprovado nessa meta-análise de vários experts já na técnica. Aqui nós temos, de novo, a fibrilação atrial, o índice de AVC, o índice de insuficiência renal, todos mostrando favoráveis para os resultados da cirurgia robótica. Claro que a cirurgia robótica não é uma cirurgia que vem fácil. Existe uma curva de aprendizado. Essa curva de aprendizagem, a gente tem que seguir persistente e muito atentamente para os resultados poderem evoluir de maneira satisfatória. Essa curva desse grupo da Filadélfia, aqui se não me engano, 2019, 2020, falava também de que em torno do 100º caso da cirurgia robótica a gente vai ter uma estabilização da evolução, né? Já nesse de 2024, a gente vê que a partir do 40º caso de cirurgia robótica, a gente consegue ter uns melhores resultados com diminuição efetiva de mortalidade e de menor tempo de internação. Outra coisa que é difícil para a cirurgia robótica são os custos da terapia. O robô não é barato, a manutenção não é barata, mas ele é um instrumento que não é somente da cirurgia cardíaca, ele pode ser dividido com as outras especialidades. O carro-chefe hoje da cirurgia robótica é a urologia, e a gente percebe que há um movimento nas prostatectomias de não mais ser feita a cirurgia de maneira nem minimamente invasiva por vídeo. Praticamente mais de 90% hoje já são feitos de maneira robótica. E o investimento das indústrias tem crescido cada vez mais. A gente vê que de 2000 para frente, uma curva de novas indústrias, novos instrumentos tem sido
crescente no desenvolver da técnica para diminuir exatamente esses custos dos equipamentos. E o que a gente espera para o futuro? Aquele robô single port que eu falei para vocês, a gente espera poder utilizar na cirurgia cardíaca com o desenvolvimento de novos instrumentos para ele, como esse braço multifuncional, em que numa única instrumento de manipulação, a gente tem duas pinças, tesoura, tem o afastador e tem a ótica trabalhando todos por um único porte de trabalho. Da mesma maneira, a utilização de realidade aumentada para a gente poder manipular a cirurgia, a válvula nos pontos de maior delicadeza que precisa de tratamento. Essa é uma imagem de eco que a gente fez no pré-operatório, que a gente poderia utilizar sobre a válvula mitral. Claro que se a realidade aumentada permitisse hoje, a gente conseguiria ver os pontos exatos da válvula que nós teríamos que corrigir. Então, não existiria um teste melhor para a válvula, muito melhor do que um teste salino, do que a gente pode fazer hoje em dia, do que já ter a ideia exata de qual ponto que nós vamos ter que corrigir durante a cirurgia. E é claro que a coleta de dados, a coleta de informação vai levar à utilização gradual e, mais importante, da inteligência artificial nesse processo. Várias indústrias, todas coletando dados em tempo real, todos os movimentos do robô de todo mundo hoje é feita uma coleta e analisado para desenvolvimento da técnica. E essas indústrias têm desenvolvido novas maneiras de interpretação de dados, de planejamento, e com certeza a gente espera que tarefas automatizadas podem vir com o tempo e o robô ter cada vez mais autonomia. Quero encerrar com essa frase do Dr. Chitwood. Chitwood é o pioneiro da cirurgia valvar robótica nos Estados Unidos. Foi nosso mentor durante um período inicial aqui em São Paulo. Ele diz que, por enquanto, nós temos que acreditar que as falhas que ocorrem na cirurgia não é culpa do robô. E de que maneira a gente pode interpretar essa frase do Dr. Chitwood? A gente entende que o robô é um instrumento que veio para deixar o cirurgião bom ainda melhor. E que no futuro pode ser que o robô tenha autonomia para começar a tomar decisões e incrementar ainda mais esse resultado, mas que é um futuro ainda sem definição nesse sentido. Obrigado.